Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Física Gamificada. Eu sou o professor Antônio e neste vídeo daremos continuidade à videoaula sobre processos de eletrização. Neste vídeo nós veremos os tipos de eletrização. Denomina-se eletrização o fenômeno pelo qual um corpo neutro ele passa a eletrizado devido à alteração no número dos seus elétrons. Observe aqui comigo no slide. No primeiro desenho, nós temos aqui a representação de um corpo neutro. Observe que o corpo neutro ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Entretanto, quando ocorre a alteração no número de elétrons, esse corpo ele deixa de ser neutro e passa a ser eletrizado. No segundo desenho, você tem aqui a representação de um corpo eletrizado. Observe que houve uma alteração no número dos seus elétrons, ele apresenta aqui falta de elétrons, então nesse caso ele passa a ser um corpo eletrizado positivamente. No terceiro desenho você tem a representação também de um corpo eletrizado. Observe que houve uma alteração no número de elétrons, esse corpo agora ele apresenta excesso de elétrons, então ele passa a ser eletrizado, neste caso aqui, negativamente. Então, nesse momento, nós iremos conhecer os processos de eletrização mais comum, a começar aqui pelo processo de eletrização por atrito de materiais diferentes. Esse método de eletrização é o método mais antigo que se tem conhecimento. Ele data aí do século VI a.C., quando o grego Tales de Mileto ele descobriu que ao atritar uma pedra de ambar com tecido ou pele de animal, esta adquiria a propriedade de atrair pequenos pedaços de palha. Então, o que se comprova experimentalmente é que quando nós pegamos dois corpos neutros e atritamos, um deles vai receber elétrons, ficando com carga negativa, e o outro que cedeu elétrons fica com carga positiva. Por exemplo, se você pegar aqui a seda e atritar em um bastão de vidro, após esse processo, a seda ela vai adquirir carga negativa e o bastão de vidro ele vai adquirir carga positiva. Agora, entretanto, se nós pegarmos a seda e atritarmos com um bastão de ebonite, a seda ela vai adquirir carga positiva e o bastão de ebonite carga negativa. Então, o que nós percebemos no processo de eletrização por atrito é que após o processo, os corpos eles adquirem cargas de mesmo modo, porém de sinais contrários. Pessoal, por conveniência, criou-se uma lista de materiais organizados, chamado série triboelétrica. Depois de vários experimentos, essa série triboelétrica ela foi criada para facilitar aí a nossa vida. Então, a série triboelétrica ela obedece critérios bem definidos. Por exemplo, se você pegar aqui um elemento da série triboelétrica e atritar com um que o segue, esse que está da parte de cima vai ficar eletrizado positivamente e o que está da parte de baixo vai ficar eletrizado negativamente. Se você pegar a seda e atritar com pele de gato, a pele de gato ele vai adquirir carga elétrica positiva e a seda vai adquirir carga elétrica negativa. Entretanto, se eu pegar aqui a seda e atritar aqui com o poliéster, o que vai ocorrer após o processo? A seda agora vai ficar com carga elétrica positiva e o poliéster vai ficar com carga elétrica negativa. Então perceba que na série triboelétrica, os elementos que estão na parte de cima, eles tendem a ficar eletrizados positivamente e que estão na parte de baixo, tendem a ficar eletrizados negativamente. Beleza? Eletrização por contato. Quando dois ou mais corpos condutores eles são colocados em contato, em que pelo menos um deles estejam eletrizados, então vai haver uma redistribuição de cargas elétricas sobre as suas superfícies. Então vamos observar aqui no slide dois condutores. O condutor A, que está eletrizado negativamente, e o condutor B, que está aqui neutro. Então observa que quando eles entram em contato,
haverá uma redistribuição das cargas elétricas sobre a sua superfície. Então, vai passar elétrons do corpo A para o corpo B que estava neutro. Após o contato, o corpo B que estava neutro vai ficar eletrizado com carga de mesmo sinal do corpo A. Agora, pelo princípio da atração e da repulsão, a quantidade total de carga do sistema ela vai permanecer a mesma antes, durante e após o contato. Entretanto, a quantidade de carga que cada um desses condutores eles terão no final do processo vai depender aí da sua forma e vai depender aí também da sua dimensão. Vamos ver aqui um caso particular, né, das esferas condutoras de mesmo raio. Eu tenho aqui a esfera X e a esfera Y. A esfera X ela está eletrizada positivamente e tem carga aqui Qzão. E a esfera Y ela está neutra. O que vai ocorrer após o contato delas duas? Então, após o contato da esfera Y e da esfera X, esferas essas, né, que têm o mesmo raio, então elas irão apresentar a mesma quantidade de carga elétrica após o contato. Então, a esfera X ela vai ter carga Qzão sobre 2 e a esfera Y vai ter carga também de Qzão sobre 2. Então, nesse caso específico, em que eu tenho duas esferas condutoras de mesmo raio, após o contato, elas vão ter cargas iguais, né? Vão ter a mesma quantidade de carga. Então, por exemplo, se você pegar três esferas, né, condutoras de mesmo raio e colocar em contato simultâneo, após o contato, cada uma vai ter 1/3 da carga total do sistema. A mesma coisa se nós pegarmos N esferas condutoras, né, e colocarmos em contato simultâneo. Digamos que a carga total do sistema seja Qzão. Então, no final, né, do contato, cada uma das N esferas condutoras vai ter carga Qzão sobre N, ou seja, a quantidade de carga do sistema dividido pelo número ali de esferas. Então, cada uma delas vai ter a mesma quantidade de carga após aí o contato. Então, isso é específico aí para corpos que têm a mesma dimensão, no caso aí de esfera que tem o mesmo raio, beleza? Condutores em contato com a Terra. Pessoal, toda vez que um condutor solitário e eletrizado ele é colocado em contato com a Terra, ele se neutraliza. Por exemplo, se você pegar um condutor eletrizado positivamente e ligar ele à Terra, o que vai ocorrer? Elétrons irão subir da Terra e irão neutralizar esse corpo eletrizado, ok? Se você pegar um condutor eletrizado negativamente, né, e tiver excesso de elétrons, e você ligar esse condutor à Terra, o que vai ocorrer? Elétrons irão descer para a Terra, serão atraídos aqui pela Terra até esse corpo se neutralizar. Então a gente costuma dizer o seguinte, que quando um corpo eletrizado, né, entra em contato com a Terra, ele se descarrega, ok? Eletrização por indução eletrostática. Observe aqui no slide, no primeiro desenho você tem a representação de um condutor eletrizado e nesse segundo desenho você tem a representação de um condutor neutro. Quando você aproxima sem tocar um condutor eletrizado de um condutor neutro, vai haver uma redistribuição das cargas elétricas no condutor neutro. Esse fenômeno ele é chamado de indução eletrostática. Isso ocorre porque as cargas elétricas do condutor eletrizado elas podem atrair ou repelir os elétrons livres do condutor neutro, como ocorre aqui nesse caso. Nesse caso, o corpo eletrizado positivamente ele atrai os elétrons livres aqui do corpo neutro. Esse corpo condutor eletrizado ele é chamado aqui de indutor
e o corpo neutro ele é chamado de induzido. Agora, pessoal, através do fenômeno da indução eletrostática, nós podemos eletrizar um corpo neutro. Então, para isso, a gente precisa fazer os seguintes passos. Na presença do corpo eletrizado, né, você vai ligar o corpo neutro à Terra. Então, nesse caso aqui, em que os elétrons do corpo neutro eles foram atraídos pelo corpo eletrizado, observe que na outra parte da esfera ficou falta de elétrons. Então, o que vai ocorrer? Irão subir elétrons da Terra para compor justamente essa falta aqui de elétrons do lado dessa esfera. Então, após a subida desses elétrons, é desligado aqui o condutor da Terra. Então, depois que você desliga o condutor da Terra, esses elétrons não irão mais retornar para a Terra. Então, o passo seguinte é separar o indutor do induzido. Após essa separação, observa que o corpo que estava neutro, agora ele vai ter alteração no número de seus elétrons. Então, ele ganhou elétrons, ele vai se tornar aqui um corpo eletrizado negativamente. Observa com carga elétrica de sinal oposto ao indutor. Nesse outro caso, em que você tem aqui um corpo eletrizado negativamente e um neutro, então quando aproximar eles dois sem o tocar, observe que vai haver uma redistribuição de cargas elétricas aqui do corpo neutro, né? Então, os elétrons aqui do corpo eletrizado negativamente irão repelir os elétrons livres do corpo neutro. Para eletrizar esse corpo neutro, o mesmo procedimento. Você vai, na presença do indutor, você vai ligar o induzido aqui à Terra, tá certo? Então, observa que com a separação aqui dos elétrons, né, com o afastamento dos elétrons, desse lado direito, eu tenho excesso de elétrons. Então, esses elétrons serão atraídos pela Terra. Então, eles vão descer para a Terra. Então, após isso, o que você faz? Desliga, né, esse condutor neutro da Terra e separa o indutor do induzido. Então, novamente, esse corpo que estava neutro, ele vai passar agora a ser um corpo eletrizado. Então, desceu elétrons dele, então ele vai ficar com falta de elétrons, então ele vai ficar eletrizado positivamente. Então, com carga elétrica contrária aqui ao indutor. Beleza? Então, é dessa forma que se eletriliza-se um corpo neutro através do processo de indução eletrostática. Bom, pessoal, encerramos por aqui essa videoaula sobre tipos de eletrização. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like aí, compartilhe com seus amigos. Fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.